Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez bebemos da fonte da palavra, o Santo Evangelho. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos traz a centralidade da nossa fé, a ressurreição dos mortos, a vida eterna. No Evangelho, essa questão é colocada por parte dos saduceus, que era um grupo que não acreditava na ressurreição. Mas, por causa de um escrito do Antigo Testamento, veterotestamentário, lá de Moisés, eles trazem uma questão para Jesus. Se de fato existe essa possibilidade da ressurreição dos mortos, segundo os saduceus, então como fica esse caso a partir do escrito de Moisés? Então, que caso é esse? Era um escrito, uma lei que Moisés prescreveu, lei do levirato, para proteger tanto a viúva como da descendência aquele que tinha um irmão e morreu sem deixar filhos. Então, era uma lei para as relações humanas, para garantir essa estabilidade na sociedade, nas relações. Então, eles traz algo que é do cotidiano, para que Jesus possa trazer uma solução, mas olhando para as questões do céu. E Jesus diz: nesta vida, os homens e as mulheres se casam, nesta vida. Mas aqueles que foram julgados dignos da ressurreição dos mortos e da vida dos justos, não irão se casar, porque eles não morrem mais, porque serão chamados filhos de Deus, iguais aos anjos, como diz o próprio Jesus, serão iguais aos anjos, porque ressuscitaram. Então, quem crê na ressurreição, depois desta vida, vai viver, depois de julgado, depois do julgamento, como diz, digno da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, como disse Jesus no Evangelho, serão iguais aos anjos, filhos de Deus. Então, não se morre mais. Então, para essa questão humana, se morre, precisa ter uma lei para proteger aquele que continua vivo e precisa de descendência. Por isso a lei do levirato. Mas no céu não precisa mais dessa questão, porque no céu, quem ressuscitou não morre mais. Então vive nesta condição de iguais aos anjos, filhos de Deus.
porque ressuscitaram. Este é o sentido. A resposta aos saduceus é que ela não será esposa de ninguém, porque no céu nem eles se casam e nem elas se dão em casamento. Então não precisa ser esposa de ninguém, porque lá no céu se vivem como iguais aos anjos, filhos de Deus, porque todos vivem para Deus. Aí Jesus dá a resposta que Moisés também falou sobre a ressurreição dos mortos, sobre esse sentido lá do episódio da sarça. Se pronunciou ao Senhor como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, aqueles que estão vivos no céu. Então Moisés dava a lei para as questões humanas, mas também Jesus trouxe uma referência que ele traz da realidade do céu, já na pessoa de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nesse sentido, queridos irmãos e irmãs, vivamos aquilo que é próprio do mundo, mas com os olhos voltados para o céu, porque um dia nós iremos viver iguais aos anjos e seremos sempre chamados filhos de Deus. É para isso que nós viemos, é para isso que nós fomos criados, para sempre viver para Deus. Abençoe em nome da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.